E vou colocar a apresentação também para vocês acompanharem aí. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Essa é a nossa 24ª aula. Então, estamos chegando ao fim, né? Mais um semestre meio confuso. Vamos ver como é que vai ser o ano que vem, né? Então, na aula de hoje, certo? O que eu queria era a gente basicamente tratar sobre o segundo governo, a segunda gestão do Fernando Henrique à frente na presidência da República, ainda com o Malan ministro da Fazenda, mas já tem uma mudança no Banco Central depois da crise do câmbio, né, que marca a transição do primeiro governo para o segundo governo em termos econômicos. O segundo governo basicamente vai ter o Armínio Fraga como presidente do Banco Central. E ela é marcada também pelo funcionamento do chamado tripé macroeconômico, né, baseado aí nos chamados superávites fiscais, num câmbio flutuante, né, no câmbio livre, e num regime de metas de inflação. Né? Você vai ver oficialmente o governo, né, em geral os governos eles declaram seus regimes monetários e cambiais ao Fundo Monetário, né? Então você ali às vezes tem umas tabelas que aparecem nos relatórios com o que é oficialmente declarado pelos governos. Né? Então, o Brasil, a partir de 99, acho que já também, 99, ele declara que tem um câmbio flutuante, é um câmbio administrado, né, vamos dizer assim, um câmbio com flutuação suja, porque tem intervenções do governo no câmbio, e ele tem um regime de metas de inflação. Né, podia ter um regime de metas quantitativas, monetárias, né, podia, enfim, ter algumas possibilidades ali que vocês podem talvez observar aí alguns desses relatórios do Fundo Monetário, mas isso é o que a gente chama de jure, né, o que está oficialmente declarado. Eu acho que está declarado até hoje esse regime no Brasil, mesmo que, por exemplo, durante o período da Dilma, esse regime não tenha sido exatamente seguido à risca. Mas vamos dizer assim, basicamente a estrutura macroeconômica que, no fundo, perdura até os dias de hoje. Então, esse é um pouco o objeto da aula, ver como é que funcionou esse segundo governo Fernando Henrique. A gente vai ver que, né, esse regime macroeconômico ele começa funcionando relativamente bem, né? Vou chamar aqui de uma roda da fortuna indo para o lado certo, e depois as coisas desandam. Né? Então, os 2 primeiros anos do governo, dessa segunda gestão do Fernando Henrique, vai mais ou menos bem, mas os 2 últimos não. Então, para a gente acompanhar, vou fazer a transição com relação à aula passada, certo? Também no final, vamos ver se a gente já consegue falar alguma coisa na transição em direção ao governo Lula, que é objeto das aulas da semana que vem. Então, como eu disse na aula passada, certo? A gente basicamente viu a crise cambial brasileira de 99, né? O final de 98, se quiser já imaginar que essa crise se inicia logo depois da crise russa, né? A crise em si, vamos dizer assim, uma forte desvalorização cambial é evitado ao longo de 98, do segundo semestre de 98, mas ela vai aparecer justo no início de 99. Então, no fundo, o Brasil sofre um ataque especulativo, como outros países já tinham sofrido antes e como alguns países vão sofrer depois. Essa década de 90, essa grande década de 90, vamos dizer assim, que vem até o início dos anos 2000, é marcado por uma série de
de crises internacionais que, no fundo, são ataques contra os países nesse mundo de um mercado de capitais não só grande, ampliado, como bastante volátil, bastante flexível, né? O dinheiro indo de um lado para o outro. Então, essas crises são frequentes. E 98, 99, então, é o momento da crise brasileira. Obviamente que isso não acontece só pelo mau olhar, vamos dizer assim, dos investidores internacionais que resolvem, por alguma razão, deixa para lá, vai. De alguma razão qualquer, atacar um país, certo? Quer dizer, é óbvio que os fundamentos econômicos desses países tornam esses países propensos a esses ataques especulativos, e como a gente tentou mostrar na aula passada, o Brasil tinha problemas macroeconômicos graves, né? Tinha um balanço de pagamentos bastante complicado de ser gerido, certo? Tinha uma balança de transações correntes bastante negativa, né? 4,5% do PIB no momento pior, financiado, então, essa balança de transações correntes financiado com recursos que estavam entrando, né? Os recursos que estão entrando no Brasil, em parte, são recursos estáveis, investimentos estrangeiros diretos, né? Se a gente olhar a série de investimento estrangeiro direto no Brasil, justamente depois aí da abertura, você vai ver que é uma série que começa baixa, mas vai crescendo. Praticamente todo ano os investimentos estrangeiros são maiores em relação ao ano anterior, vai crescendo e vai tomando, vamos dizer assim, conta aí um pouco da balança de capitais. Mas eu ainda tenho a necessidade, principalmente nesse período aí, 98, 99, de um financiamento que, em parte, vai ser feito não por investimento estrangeiro direto, mas por recursos em carteira, vamos dizer assim, por recursos de hot money. Então, esse é o dinheiro que justamente, né, entra e sai com muita facilidade. Então, a gente tem um problema de balanço de pagamentos e uma forma de financiamento desse problema de balanço de pagamentos que é muito suscetível justamente a oscilações. E, por outro lado, a gente tem uma questão interna, nas contas públicas internas, que leva a uma certa crença de que, principalmente em 98, de que o Brasil teria dificuldade em cumprir seus compromissos, né? A chamada relação dívida-PIB era explosiva naquele momento, né? A tendência era uma relação dívida-PIB de crescer ao longo do tempo, né? Dado que o Brasil apresentava déficits privários, tinha uma taxa de juros elevada, tinha um PIB baixo de crescimento, né? Então a relação dívida-PIB tem o divisor aí, certo? Quer dizer, pequeno. Então tem uma situação fiscal e de endividamento complicado, mesmo internamente, né? E esses são um pouco os fundamentos que justificam essa fuga, vamos dizer assim, de capitais do Brasil, e, no fundo, esse ataque especulativo, ainda mais que o Brasil, naquele momento, ainda buscava manter uma taxa de câmbio relativamente estável, não é completamente estável como outros países, né? Não é um câmbio fixo completamente, é um sistema confuso ali de bandas, certo? Mas essas bandas tentavam controlar a desvalorização cambial, né? Manter essa desvalorização cambial sob controle, na verdade, manter essa desvalorização cambial acompanhando, vamos dizer assim, grosso modo, a inflação, de modo a manter um câmbio real mais ou menos constante, né? E essa política do governo é que é posta em xeque, né? Na mudança, no ataque especulativo, certo? Você está apostando contra o real, e é uma fuga de capitais, e o governo tem dificuldade de manter justamente esse câmbio relativamente estável, certo? Ele vai, essa fuga, ele vai, no começo, diminuindo as suas reservas para tentar segurar esse dinheiro. No meio do caminho, ele pede, inclusive, um recurso emprestado junto ao FMI, uma bela bolada, certo? Talvez, à época, a maior bolada de todas, né? O Brasil recebe esse recurso do Fundo Monetário para enfrentar essa crise, ele segura um pouco essa crise ao longo de 98, mas em 99 o processo especulativo é alto e o Brasil joga a toalha, certo? Não vale a pena segurar a taxa de câmbio, né? Você poderia até dizer que talvez, se o Brasil quisesse ter enfrentado,
mas o custo era muito alto, né? A elevação das taxas de juros, o desperdício, vamos dizer assim, de reservas para tentar segurar o câmbio, né? Então, enfim, você aceita o processo de desvalorização, né? Na verdade, você já tinha aceito isso relativamente antes, né? Você já tinha aceito isso de tentar a ideia de que a desvalorização seria inevitável, né? Mas a gente precisava de algum tempo para se preparar para ela, certo? Quer dizer, é isso que é o segundo semestre de 98, grosso modo, mas no começo de 99, então, aquilo que era esperado acontece. E quais eram os problemas que poderiam acontecer com a desvalorização de câmbio? A gente chamou a atenção de dois possíveis problemas, tanto o recrudescimento da inflação, como uma grande crise econômica, um default muito grande das empresas, um crescimento, uma contração muito grande da economia, como aconteceu de fato nos países do leste asiático, né? E como eu disse também na aula passada, como vai acontecer dali a 2 anos na famosa crise argentina de 2001. Quando a gente olha esses dois, a desvalorização cambial veio, né? Talvez ela tenha sido até menor do que se imaginava, certo? Mas há uma desvalorização forte, né? O câmbio estava por volta de 1,5, ele vai parar 2, 2,10, né? Então há uma desvalorização da ordem, vamos dizer assim, aí de 50%, mais ou menos. Né? Tem picos, tem momentos, enfim, mas, enfim, grosso modo, muda o patamar da taxa de câmbio. E os dois problemas acontecem, né? Há uma questão de inflação e uma baixa do crescimento. A inflação, ela sobe, né? A gente viu aqui, certo? Quer dizer, que a inflação em 99, ela cresce, depende do índice de preço que você pegar, ela pode chegar a dar 2 dígitos, né? Passar de 10. Outros índices, os IPCs, essa inflação é menor, aqui eu estou com o IPCA, né? A gente sempre diz, né? O câmbio, ele sempre provoca inflações maiores, se medidas pelos IPAs e pelos IGPs, né? Nos IPCs, o câmbio demora mais tempo para incidir sobre. De qualquer maneira, há um aquecimento da inflação, que estava ali próximo a 2,5%, né? Mais ou menos por volta de 2%, e vai passar a alguma coisa próximo, acima de 9%. 12%, 13% você pegar outros índices de preço. O que a gente sabe também é que essa inflação ela sobe e depois ela volta atrás, ela desce, né? Ela tem uma queda no ano de 2000, né? O governo, ou seja, essa inflação não é mais permanente, né? Ela não se mantém no patamar, ela vai cair. O motivo dessa queda é que, na verdade, o governo manteve a economia sob controle e a gente tem, de fato, uma diminuição da demanda, da renda, né? O PIB cai nesse período, mas, por outro lado, não é uma queda do PIB como se verificou no ataque especulativo contra os países asiáticos, que aconteceu 1 ano e meio antes, e nem aquilo que vai acontecer um ano e meio depois, que é na Argentina. Essa queda do PIB argentino, do PIB asiático, ela é, vamos dizer assim, 5 vezes ou 4 vezes maior do que a queda do PIB brasileiro. Né? A queda do PIB brasileiro não é tão pequena, certo? Quer dizer, mas frente àquilo que se imaginava que podia ser uma contração econômica por conta da quebradeira das empresas que estariam, vamos dizer assim, desprotegida de uma desvalorização cambial, né? Quer dizer, o grande risco aqui era uma crise cambial de, sei lá, algumas pessoas chamam de segunda geração, talvez de terceira geração, que não é uma crise de balanço de pagamentos propriamente dito, mas é uma crise de desequilíbrio, de exposição a risco que as empresas, os bancos tomaram durante o período anterior. Então, no período anterior no Brasil, essas empresas, esses bancos tomaram muito dinheiro emprestado no exterior, né? Tomaram muito dinheiro emprestado em moeda estrangeira, né? Isso no Brasil vem desde 92, 93. Né? Tem quem podia ia captar lá fora, porque era mais barato, era mais fácil de captar, né?
acabaram, a partir aí mais ou menos de 96, 95, 96, 97, a estar extremamente expostas a uma variação de câmbio, ou seja, elas têm uma dívida, né, seja qual for a forma da captação dela, vamos chamar isso grosso modo de dívida, né, ela tem uma dívida com o exterior muito grande. Né? Se você muda o câmbio, né, se você tem uma desvalorização de câmbio, essa dívida cotada em moeda nacional ela é ainda maior. Né? Principalmente para aquelas empresas que captam, né, que têm recursos, que ganham seus recursos em moeda nacional, né, as que vendem no Brasil, que, vamos dizer assim, não estão tão assim lá fora, certo? Uma desvalorização de câmbio normalmente pega muito o passivo delas, mas não pega o ativo, pega as despesas dela, principalmente as despesas financeiras, mas não pega as receitas, certo? Quer dizer, que em tese aqui não pode ser que elas são de dentro do país. Então essa é a crise que acontece na Malásia, na Tailândia, em vários países. Né? Você tem uma desvalorização forte do BET, das moedas desses países, e há um desequilíbrio no balanço dessas empresas e elas acabam quebrando. Né? Quer dizer, e essa quebradeira leva a uma quebradeira genérica dos países. É o que vai acontecer na Argentina 2 anos depois também. Né? As empresas argentinas, ou as empresas que operam na Argentina, estão desequilibradas em termos de balanço dos seus balanços, certo? Estão com endividamentos ou dívidas ou necessidades de fazendo pagamentos em dólar, certo? Ou tendo dívidas ou pagamentos em dólares, e maiores do que as receitas, que são principalmente em pesos, etc. Então, esse descasamento, certo, é que faz a quebradeira das empresas. E esse era o risco, até porque o Brasil tinha tomado muito dinheiro emprestado no período anterior, e uma parte importante desse dinheiro emprestado é do setor privado. Né? Mesma coisa que aconteceu no Milagre lá atrás. Então, o risco era uma quebradeira grande, e isso não ocorre. Né? Há uma diminuição, algumas empresas que quebram, na verdade, muito poucas empresas quebram no Brasil, dado o nível de endividamento que você teve, né, que eu saiba, certo? Várias empresas tiveram problemas, mas que quebram de fato, o problema mais sério, até onde eu conheço, a única empresa que eu conheço grande que faliu ali é a Antártica, né, que foi ali, naquele momento, adquirido ali pela Brahma, pelo grupo brasileiro, holandês, sei lá. Então, as outras empresas, isso não aconteceu, justamente porque elas conseguiram, vamos dizer assim, né, para isso que serve economista, certo? Você prevê que isso pode acontecer, né, e se você tem tempo, você consegue, de alguma maneira, se prevenir e fazer um hedge. Mas para existir o hedge, certo? Para existir essa proteção contra essa crise cambial que viria a acontecer e que vai acontecer, né, alguém tem que fornecer o hedge, né? E é isso que um pouco o governo fez ao longo do ano de 98. Foi dando essa proteção a essas empresas que se endividaram. Né, então, essas empresas, ou elas se livraram da sua dívida externa, né, elas pagaram antecipadamente, ou elas conseguiram, de alguma maneira, se proteger em relação a essa queda de câmbio, né? Acertar a sua diferença de ativos e passivos, acertar a sua diferença de receitas e despesas. Né? Tem vários mecanismos para isso fazer. Né? E tem uma ação do governo federal nesse processo. Eu chamei a atenção na aula passada de 2 mecanismos principais, na verdade são 3 mecanismos. Né? O primeiro mecanismo é a própria venda ativa de dólar. Né? Então, se o dólar vai se desvalorizar, você vai perder dinheiro porque você deve, nada melhor do que comprá-los antes. Certo? Então, a própria queda de reservas brasileira, ela é uma proteção, vamos dizer assim, a quem está comprando. Normalmente, quem está comprando são as empresas que estão atuando no exterior e que acabam se protegendo. Né? Podem ser empresas brasileiras, inclusive, mas é uma saída do dólar. Então, para manter nos bancos exteriores um ativo, vamos dizer assim, que seria o dólar físico, quase, né? Para prevenir, vamos dizer assim, um problema no seu passivo. E existem outras operações um pouco mais sofisticadas, vamos chamar assim, de hedge. Né? Se você vai ter um problema com o dólar e comprar o dólar antes,
é o óbvio. O que você também pode fazer é atuar no mercado futuro, que é justamente para isso que ele serve, certo? Quer dizer, você vai precisar de dólar lá na frente para pagar uma dívida, está com medo que lá na frente esse dólar mude de valor, porque vai ter uma desvalorização, então você tenta ou comprar o dólar hoje, certo? Já se garantir com ele, ou então você tenta achar alguém que te venda um dólar no futuro, que te venda um dólar 6 meses depois, mas com um preço que é compatível com a tua capacidade de pagamento. Né? Então, para isso, existem todos os sistemas de derivativos ligados ao câmbio, né, o mercado futuro, opções, etc. E isso foi operado. Então, você tem várias empresas, várias empresas governamentais, principalmente bancos, Banco do Brasil em especial, que forneceu, vamos dizer assim, a essas empresas brasileiras, ou essas empresas que estavam, vamos dizer assim, no Brasil desequilibradas, forneceram esse mercado futuro, forneceram esse dólar no futuro a um preço razoável. Então, o Banco do Brasil, de fato, entrou no mercado, fez uma operação, ganhou juros por conta disso, mas lá no mês de março, né, quando essas operações terminariam, se realizariam, ele vendeu o dólar para a empresa a um patamar bem abaixo daquilo que o dólar efetivamente valia em março de 99. Então, em janeiro de 99, o dólar dispara, né, chega em março, assim, fevereiro, março, abril, a empresa que fez essa operação de hedge com o Banco do Brasil, ela conseguiu comprar do Banco do Brasil dólares a um preço muito mais baixo do que o preço de mercado, porque ela tinha fechado esse preço antes. E aí ela não teve problema de pagar a sua dívida, porque ela comprou os dólares para pagar a dívida a um preço razoável, e ela não quebra. Mas o Banco do Brasil é que tem problema, né? Porque ele vai ter que ir no mercado comprar esses dólares para dar para as empresas a um preço mais baixo. Então ele tem um diferencial, ele tem uma perda, e não é uma perda pequena. Né? Essa é uma operação. A outra operação se faz com os títulos públicos. Títulos públicos internos brasileiros, em parte, eram títulos públicos que passaram a ter cláusulas cambiais. Então, as empresas elas compram esses títulos públicos ao longo de 98. Tem lá uma remuneração com juros desses títulos, talvez seja até menor de que se o título tivesse outra cláusula cambial, mas quando vem a desvalorização de câmbio, né, essa desvalorização de câmbio é repassada para o valor desse título. Né? Então, se ele tem uma dívida, se essa empresa tem uma dívida externa, ela perde no dólar, na desvalorização do dólar nessa dívida, mas, por outro lado, ela compensa essa perda, né, porque ela botou em carteira um título público que tem essa variação de câmbio favorável a ela. Então, são várias formas que você teve de proteger essas empresas muito endividadas, que diminuíram, vamos dizer assim, muito, diria bastante, o risco, vamos dizer assim, dessa desvalorização cambial em termos de quebradeira, em termos de dificuldade por parte das empresas que se endividaram no período anterior. Então, a gente passa por essa desvalorização sem o mesmo problema que os países asiáticos tiveram e que a Argentina vai ter mais para frente. Não que não tenha tido uma dificuldade em termos econômicos, a própria política macroeconômica segura a demanda, evita um crescimento muito forte da demanda para segurar o problema inflacionário, mas a gente também não tem uma quebradeira generalizada como poderia ter acontecido. Né? Então, o ano de 99 é um ano ruim, mas algumas imagens viam esse ano muito pior do que efetivamente aconteceu. O custo dessa proteção, vamos dizer assim, que o governo brasileiro dá às empresas e evita aí uma grande quebradeira, que algumas pessoas chamam aí de um processo de socialização das perdas, certo? Na verdade, porque esse efeito patrimonial que poderia ter acontecido sobre as empresas, você não acontece, manteve, vamos dizer assim, as empresas, os empregos, etc., mas você deteriora ainda mais a questão das finanças públicas governamentais. Né? O Banco do Brasil tem uma crise econômica, o governo tem que aportar recursos, né? A dívida pública ela vai explodir, certo, nesse período. Você tem na própria dívida interna, como ela está cotada em dólar, junto com a dívida externa, que obviamente é cotada em dólar, essa desvalorização tem um efeito negativo sobre as duas
bastante grande, né? Então você tem aí um problema nas finanças públicas em função desses efeitos patrimoniais da desvalorização que são suportados pelo governo, né? Que acaba acontecendo basicamente com uma ampliação da dívida pública, e já havia uma discussão sobre o pagamento dessa dívida, certo? E essa discussão vai se ampliar ainda, certo? De modo que é forçoso o governo passar a gerir essa questão das contas públicas de uma maneira melhor, né? E essa gestão das contas públicas passa pela mudança brusca, certo? E forte das contas públicas, né? E a necessidade aqui de passar a gerar superávites fiscais primários de qualquer forma. Então, isso vai ser feito, né? Mas o efeito negativo da desvalorização pode não acontecer sobre as empresas, mas piora muito a situação do governo, que já não era tão boa assim. Por outro lado, certo? Agora, com o câmbio já não mais sendo controlado, né? Essa desvalorização de câmbio acontece por um ataque, etc. O câmbio se desvaloriza, mas o que eu faço aqui, no fundo, é abandonar os controles cambiais, né? Então, eu abandono a ideia de câmbio fixo, ou quase fixo, ou câmbio real fixo, né? Eu vou para um câmbio flutuante, o governo, obviamente, intervém nessa flutuação de câmbio, né? Mas ela intervém, não tem mais a ideia de manter um câmbio estável, ou essa não é mais uma obrigação da política, né? Ela tem, então, uma liberdade em relação ao câmbio, tem que tomar cuidado com essas variações cambiais ainda em relação à inflação, mas eu tenho mais liberdade para que uma parte dessa desvalorização permita a retomada das atividades exportadoras, né? E eu também não preciso manter o câmbio fixo. Para manter o câmbio fixo, eu preciso de entrada de capitais, eu preciso de taxa de juros relativamente elevadas. Então, todo esse aparato cambial desaparece. Então, esse novo regime cambial permite uma recuperação na balança comercial, nas exportações, principalmente, e também permite um certo alívio nas taxas de juros, né? Não preciso manter taxas de juros tão elevadas assim para sustentar a taxa de câmbio, né? É isso que vai, vamos dizer assim, esse é o lado positivo da história, certo? Quer dizer, isso que vai marcar aí um pouco a nova estratégia de política econômica, né? Eu não tenho mais ancoragens cambiais, qualquer que seja, né? Eu tenho um problema gigantesco nas finanças públicas que eu tenho que cuidar de qualquer forma, né? E, por outro lado, eu tenho que tomar cuidado com essa nova taxa de câmbio, né? Eu tenho a vantagem com esse novo regime cambial de talvez ter ganhos em termos de crescimento, etc., mas eu não posso deixar de lado, certo, que a questão da inflação ainda é um problema, né? Então eu preciso continuar fazendo uma política macroeconômica favorável a um regime, à queda da inflação, a segurar a inflação, ainda mais que ela, no curto prazo, ela tem uma subida, né? E principalmente eu preciso, a âncora cambial anterior, ela dava muita credibilidade a essa perseguição do governo a taxas de inflação baixa. Então agora eu não tenho nenhuma institucionalidade que o mercado olhasse e fala, mas será que o governo efetivamente vai pagar o custo e manter uma inflação baixa, certo? O que me garante que isso vai acontecer, né? Então você vai ter que construir aqui uma institucionalidade que desse credibilidade ao governo nessa perseguição do governo a taxas de inflação mais baixas. E essa instituição, essa construção de uma instituição para dar essa credibilidade vai ser o chamado sistema de metas de inflação, né? Então se parte aí para o novo regime macroeconômico, chamado tripé, onde o câmbio então agora é flutuante, eu tenho de qualquer jeito que gerar um superávit primário, né? E eu tenho uma nova institucionalidade que me dá uma certa credibilidade, que a questão da inflação continua sendo o meu objetivo principal, né? Dá uma certa confiança junto ao mercado, junto à sociedade, de que o Brasil, o governo brasileiro, não abriu mão da sua perseguição em relação a uma inflação mais controlada, né? Então é isso que vai montar esse novo tripé,
E com base nesse novo tripé, quer dizer, a expectativa é que, no curto prazo, eu tenho que ainda resolver o problema do crescimento da inflação por conta da desvalorização, então eu vou ter que manter uma política monetária mais apertada no início, para trazer a inflação de volta para baixo, certo? Quer dizer, mas depois, certo? Quer dizer, se a situação externa melhorar, se as contas públicas efetivamente entrarem em padrão, em melhora, certo? Passei a gerar superávites primários, eu posso ir de novo, pouco a pouco, talvez baixando as taxas de juros e retomando o crescimento econômico, né? Quando você olha, certo, o que vai acontecer no governo Fernando Henrique, né, no curtíssimo prazo, 99 é ruim, tá certo? Porque eu tenho um desempenho, eu tenho que estabilizar, eu tenho que enfrentar aquele choque de câmbio que teve sobre a inflação. Então, o ano 99 é ruim, mas o ano de 2000 já mostra esse cenário inicial, essa expectativa de mudança e essa baixa das taxas de juros, a economia começando a crescer, superávites fiscais e comerciais aparecendo, vai aparecer primeiro o fiscal, por incrível que pareça, né, e a economia começa a crescer. Então, o ano 2000 é o ano onde essa roda da fortuna rodando na boa direção começa a aparecer. Eu passo a ter um crescimento de 4,5%, que já é um crescimento bastante razoável. O começo de 2001 também é um crescimento bom, a coisa parece que está indo na boa direção. Mas no meio de 2001 eu inverto a situação, né? Essa roda da fortuna que estava indo para o lado certo, ela inverte. Eu passo a rodar para o lado errado, certo? Então esse esquema todo começa a me complicar. Em 2001 eu tenho então também uma crise externa, eu tenho uma crise energética, eu tenho um ataque, e em 2002 eu ainda tenho uma questão eleitoral, etc. Então os anos de 2001 e 2002 são muito ruins, certo? Quer dizer, então, o governo Fernando Henrique é um pouco, se a gente olhar, certo? Quer dizer, ele sai de uma crise cambial, né, e vai parar numa outra, certo? Quer dizer, numa nova crise, em parte também cambial, né? No meio do caminho tem até um crescimento bastante razoável, mas depois uma queda, justo antes da eleição, né, na eleição que vai sair o Fernando Henrique e vai entrar o Lula. Então é isso um pouco que a gente queria ver, que eu queria ver com vocês, né? De agora em diante, quer dizer, a primeira coisa é olhar esse lado externo, né? Você teve uma reversão do lado externo? Sim, você teve, né? Há uma tendência a reverter o déficit na balança comercial e diminuir o déficit na balança de transações correntes. Então, essa redução vai acontecendo pouco a pouco. O problema é que isso é muito lento, né? Então, você tem uma retração imediata das importações no ano 99, certo? Quer dizer, que diminui o ajuste, certo? Mas, em 99 mesmo, o crescimento das exportações é baixo. Depois, as exportações elas vão crescendo, mas também num ritmo muito mais baixo do que se imagina. Então, você vai ter saldo comercial nesse segundo governo Fernando Henrique. Você, nos dois, 99 e 2000, não, né? Os saldos comerciais começam a aparecer em 2001, mas ele é muito pequenininho e ele é um pouco mais parrudo em 2002. Né? Então, no fundo, o que acontece com o desempenho comercial brasileiro, apesar da desvalorização de câmbio, certo? Da mudança no regime cambial, eu tenho uma melhoria do saldo comercial, eu tenho uma virada em direção a um saldo positivo na balança comercial, mas essa virada é lenta. Ela vai acontecer ao longo desses 4 anos e ele só vai ser um pouquinho maior no último ano, né? Eu tenho a ideia aqui que é fácil destruir comércio, mas reconstruir comércio não é tão simples assim. Eu também tenho um problema com a tendência dos preços, né? Os termos de troca brasileiros nesse período são ruins, né? Eles têm uma queda nesse período. E, no meio do caminho, eu tenho crises internacionais, por exemplo, a crise externa do ataque às Torres Gêmeas, certo? Não tem um efeito direto sobre as exportações brasileiras, etc., mas tem um efeito indireto muito importante, né? Porque esse ataque terrorista e o crescimento de outros ataques
fez duas coisas acontecerem, certo, em relação ao comércio internacional de uma maneira geral. Primeiro, que aumentou muito os custos de transporte e seguro, né? Então, se aumentou, vamos dizer assim, o preço dos seguros nesses transportes cresceu bastante. E segundo, dificultou-se muito o despacho, do despacho aduaneiro, vamos dizer assim, né? Para nós, pessoas, tinha que fazer longas filas para poder entrar no aeroporto, para poder entrar, para passar ali na zona depois de embarque e tal, né, um monte de inspeções, etc. Isso também é verdade para os produtos, né? Então, na verdade, uma parte do efeito dessas crises não é acabar com o comércio internacional, etc., mas o que a gente está falando aqui é de uma lentidão do crescimento das exportações brasileiras. Então, em parte, essa lentidão se dá porque o próprio comércio internacional ficou mais lento, ficou mais caro um pouco por conta dessas crises, né, ligadas ao terrorismo internacional, né? E, por outro lado, obviamente, em questão interna, certo? Quer dizer, eu tenho dificuldade de remontar, né? Montar negócio é mais fácil desmontar o negócio que montar o negócio, certo? Quer dizer, então, retomar essas coisas todas, até o efeito do câmbio sobre as exportações aparecerem, pode demorar um pouco. E talvez, como dizem os pessimistas, as elasticidades não são tão boas assim, não. Então, o comércio internacional aconteceu, quer dizer, a setinha está do lado certo, certo? Quer dizer, desvalorizou o câmbio, aumentou a exportação, né? As importações, né, cresceram mais lentamente, talvez, tal, e eu começo a gerar o comércio internacional. Mas ele vai chegar muito forte, esse comércio externo, mas no governo Lula. No governo Fernando Henrique, ele vai pegar leve, certo? Quer dizer, então, eu tenho uma demora para a mudança no setor externo durante o governo Fernando Henrique, né? É óbvio que no governo do Lula eu tenho uma segunda grande desvalorização cambial, né? Eu tenho uma mudança no setor externo também, que a economia cresce muito mais forte durante a gestão Lula em termos internacionais, e eu tenho um lado positivo dos preços também, né? Então, nesse fla-flu aí, certo? Quer dizer, né, o Lula dá um pouco mais de sorte, vamos dizer assim, nessa história. Então, aqui a gente pode ver que o déficit do balança comercial no primeiro governo Fernando Henrique, né, e depois como você tem a virada na balança comercial, se você olhar o gráfico de baixo é o saldo, certo? E os de cima são as exportações e importações, você vê com que esse saldo vai girar. Efetivamente, no último ano do governo Fernando Henrique, eu tenho um saldo positivo, né? Mas a expectativa do governo é que essa virada fosse mais rápida, né? Então, do lado primário, do lado das contas públicas, então isso do lado externo. Do lado interno, certo? Quer dizer, a geração dos superávites primários, eles vieram rápido, certo? Já em 99, vocês veem, né, com a mudança na balança das ações, nas necessidades de financiamento do setor público, no resultado primário. E aqui a gente tem, vamos dizer assim, um dado mais claro, talvez, né, as necessidades de financiamento do setor público passando a serem negativas, né, que está em vermelho aí, ou seja, uma necessidade negativa significa um superávit primário. Então você tem aí uma melhoria ao longo de 99, né, e a partir de 2000 você tem o dado meio clássico de você ter um superávit primário da ordem entre 3% e 3,5% do PIB, né? Então isso vai ser alcançado ao longo do ano de 2000, né? Ao longo do ano de 99, né? E mantido nos anos seguintes, até para minha surpresa pessoal, certo? Quer dizer, foi mantido não só todo o segundo governo Fernando Henrique, como também durante o governo Lula, a não ser na crise de 2008, 2009, né? Mas se manteve por muito tempo o superávit primário, né? E como é que você conseguiu esse superávit primário, né? Basicamente, isso vale não só para o governo Fernando Henrique, mas também para o início do governo Lula, né, com uma elevação da carga, né? Então, tem um jeito brasileiro de diminuir o déficit público e aumentar imposto, né? E isso aconteceu. Então, você teve a elevação de algumas contribuições que já existiam, né? CPMF se aumenta a alíquota, você tem o PIS/COFINS,
que vai aumentar também, vai criar novas contribuições, tem o CSLL. Note que você está aumentando uma série de impostos que são impostos meio esquisitos, né? Não está falando de imposto de renda, de CM, os impostos clássicos, a gente está falando muito de contribuições, apesar de ter tido uma elevação do ICM também nesse período. Mas o crescimento de alíquotas e impostos desse tipo, né, essas contribuições, CPMF, a contribuição sobre movimentação financeira, a COFINS, também uma contribuição para financiamento social, né, são impostos, na verdade, são impostos de qualidade duvidosa, como a gente costuma dizer, né, eles têm problemas de ineficiência, etc., mas eles têm uma grande vantagem, vamos dizer assim, né, para o arrecadador, certo? Quer dizer, arrecada fácil, primeiro, e segundo, ele não está comprometido no esquema do orçamento público, né, da Constituição, que colocava, né, o imposto de renda, uma parte do imposto de renda tem que destinar para isso, uma parte do imposto de renda tem que destinar para aquilo, ou seja, se você aumenta o imposto de renda, você aumenta o gasto quase que automático, e esses impostos não têm tanta ligação com gastos, né? Genericamente, o COFINS, você tem que gastar em financiamento da Seguridade Social, mas isso é bem genérico, né? Diferente do imposto de renda, onde 27,5% tem que ir para tal lugar, 26%, não sei o que, tem que ir para tal lugar. Então, aqui, esses impostos, eles são, talvez, mais fácil arrecadação, eles são ruins do ponto de vista da qualidade do sistema, eficiência, justiça, etc., né? E eles não têm amarras com gastos, né? Então dá uma certa liberdade de você arrecadar isso e gerar o tal do superávit primário, né? Então você tem um crescimento desses impostos, né? Dos outros também, principalmente com a elevação de algumas alíquotas, etc., né? E o efeito, vamos dizer assim, da desvalorização sobre o mercado doméstico também. Então você tem uma elevação de carga muito forte, né? E aqui tem um gráfico aqui você tem a famosa elevação da carga tributária na reforma de 64, e aqui a elevação da carga tributária a partir aí desse segundo mandato do Fernando Henrique, e aí isso aqui inclui já também o governo Lula. Você vê aqui como esse aumento de impostos é semelhante em termos de porcentagem do PIB, né? É mais ou menos 8 a 10% do PIB de aumento de arrecadação, né? Então, essa é uma parte importante, vamos dizer assim, da forma como você gerou o superávit no Brasil. Você aumentou muito a carga tributária, né? As despesas, você tem algum controle, tá certo? Você basicamente retraiu alguns investimentos públicos. Outras despesas, elas estão vinculadas com alguns aumentos de impostos, então elas cresceram automaticamente, né? E algumas outras despesas iam crescendo por conta da própria legislação, né, previdência e outros gastos e outros crescimentos. Né, o Brasil decidiu ali universalização de saúde, universalização de educação, isso é gasto, e é gasto no começo talvez até investimento, construir escola, mas a partir de um determinado momento isso é gasto de pessoal, não tem o que fazer, né? Você constrói o hospital e depois tem que botar gente lá dentro, né? Então é um gasto de pessoal, o pessoal sobe, né? O pessoal critica muito que no Brasil se gasta muito com o pessoal, mas se você pensar no tipo de gasto que você quer que o governo faça, né? Escola, saúde e segurança, tem investimento nisso? Tem, óbvio, né? Mas o grosso disso é gente, certo? É gasto de pessoal. Então, eu não fico muito nervoso quando aumentou o gasto de pessoal. Óbvio que quando você olha que aumentou o gasto de pessoal, porque tem 25 funcionários em cada gabinete de deputado, é óbvio que isso está errado, certo? Mas se você for gastar em educação e saúde, certo, você vai gastar em pessoal, não tem o que fazer, certo? Quer dizer, por mais que você compre computador para a escola, depois que você construi a escola é manutenção, e manutenção também não é investimento, certo? Quer dizer, e é professor, certo? É professor, é treinamento, é melhoria salário, a mesma coisa de saúde, certo? É médico, é mais médicos, né? É enfermeiro, é socorrista, né? E segurança também, no fundo é gente, é polícia, certo? É policial, né? Você pode comprar lá uns caminhão, lá uns negócios para enfrentar as coisas, né? Mas você vai falar, por isso é inteligência é gente, certo? É gente
né? No máximo um pouco de software, tá certo? Mas então você tem muito aumento de despesas que as pessoas criticam, caiu o investimento, aumentou o gasto no pessoal. Dado, é óbvio que você gostaria muito que crescesse o número de construção de estradas, de portos e de investimentos, etc. Mas se você pensar no que está de básico aqui, é isso que está crescendo, né? E a gente coloca uma Constituição onde você está vendo aqui a ideia de universalização de saúde, educação, e aí tem os gastos de seguridade ainda, que são importantes na área de previdência, né? Então, essas despesas estão crescendo, não tem o que fazer. Quer dizer, talvez pudesse ganhar em eficiência, né? Tem muita coisa aí, certo? Mas, enfim, também tem que tomar cuidado quando a gente critica só, certo? Também não estou dizendo que você não tenha muito gasto com o pessoal que possa ser arrancado fora. Um dia a gente vai para uma mesa de boteco com vocês e a gente conversa sobre isso. Como eu tive no governo, posso te dizer algumas coisas, mas não vou dizer aqui gravando. Então, mas o grosso aqui é, obviamente, aumento de arrecadação, né? E as despesas continuam crescendo, né? Talvez algumas menos, outras mais. Então, esse é o grosso da geração de superávit. E durante o segundo governo do Fernando Henrique, é importante dizer que eu tenho algumas mudanças importantes do ponto de vista legislativo, que não é só aumento de impostos, certo? Eu tenho algumas legislações importantes nessa ideia de contenção dos gastos, de melhoria das contas públicas, né? Principalmente a lei de responsabilidade fiscal que entra aqui, né? Então, algumas pessoas da lei de responsabilidade fiscal tem um lado muito positivo, que é controlar alguns gastos, etc., né? E é verdade, ela tem um lado muito positivo, né? Agora, em alguns lugares, ela teve até um lado negativo no curto prazo, né? Porque ela diz o seguinte: olha, os estados, os municípios não podem gastar mais do que 54% no executivo, 55%, enfim, com o pessoal, né? Tudo bem, você tinha um monte de prefeitura, governo que gastava tudo com o pessoal, mas você tinha aquelas que gastavam menos, que gastavam 40%. Né? Essas, no fundo, aumentaram o seu gasto com o pessoal, nunca diminuíram. Né? Então, você tem alguns efeitos negativos, certo? Mas, em geral, a ideia de que a lei de responsabilidade fiscal é uma ideia boa, não só no controle de alguns gastos, certo? Quer dizer, mas principalmente, vamos dizer assim, na parte, vamos dizer assim, de endividamento, certo? Dos estados, dos municípios, de deixar as contas para os próximos, certo? Então, o cara lá constrói um monte de ponte, constrói um monte de praça com não sei o que, cheio de luzes e cores, certo? Quer dizer, né, faz ali fontes nababescas ali no meio do caminho, né, e deixa a conta para o próximo. Certo? Então, isso acho que a lei de responsabilidade fiscal foi boa. Certo? O que a gente também sempre tem que tomar cuidado, que às vezes certas situações exageram. Por exemplo, esse impedimento que a lei de responsabilidade fiscal fez, vamos dizer assim, por exemplo, em fazer grandes investimentos, certo? Porque você não pode contratar grandes empréstimos, né? Isso é complicado, certo? Você pega uma cidade grande, como Ribeirão, São Paulo, é óbvio que ela tem que fazer grandes investimentos públicos, viários, por exemplo, pontes e etc., né? E você imaginar que só as pessoas que vivem naquele momento vão pagar aquela ponte, certo? É meio injusto, certo? Porque essa ponte vai servir para as pessoas dali a 15 anos. Certo? Então, do ponto de vista da justiça intergeracional, é justo você tomar um empréstimo, construir a ponte, e as pessoas que vivem atualmente pagam um pedaço, e as pessoas que vivem, que vão usufruir dessa ponte dali a 10 anos também pagam. É para isso que serve o empréstimo, né? Agora, então, você impedir esse tipo de coisa, eu acho um problema. Certo? Mas, por outro lado, certo? Quer dizer, os excessos que existiam no Brasil, né, não é ponte que a gente está falando, a gente está falando aqui de uma ponte que, por exemplo, não existe, né? Quer dizer, ou de gastos que talvez sejam muito perdulários, etc. Então, ela vem nessa situação, ela tem alguns probleminhas além de responsabilidade fiscal, mas de certa maneira ela é um bom instrumento de controle de contas públicas. Né? Tem a reforma da Previdência do Fernando Henrique, que é uma reforma importante,
né, que tem um efeito de curto prazo não muito grande, mas tem um efeito de longo prazo grande, né, toca principalmente na previdência privada, não toca muito na pública, né, mas, enfim, tem o seu efeito, tem lá o tal como que chama? Esqueci o nome, né, no 95 ali, o número ali, né, de fazer esqueci o nome do instrumento, mas enfim, uma reforma importante, né, mas infelizmente tem um efeito mais de longo prazo do que de curto, né. E tem uma outra coisa importante aqui no Fernando Henrique, que é a renegociação das dívidas dos estados e municípios, né. Então, os estados, municípios, principalmente os estados, municípios, basicamente São Paulo, Rio de Janeiro, município grande, tinham dívidas estratosféricas, né, que a lei de responsabilidade fiscal veio tentar evitar que isso acontecesse daqui para frente. E ele não tem, tá sufocado, né? Porque se o governo brasileiro paga taxa de juros altos, os governos estaduais pagam taxas de juros mais altas ainda no mercado, né? Até porque as contas públicas dos estados e municípios são boas, são difíceis de serem vistas, então o mercado cobra mesmo, certo? Né? Incerteza, etc. Então, o que você tem aqui é uma negociação com o governo federal assume a dívida dos estados e transforma isso em dívida federal, de modo a baixar a taxa de juros, mas o governo federal aumenta a sua dívida porque assume uma dívida dos estados. Em contrapartida, os estados passam a pagar, vamos dizer assim, essa dívida para o governo federal com uma taxa de juros menor, né? E, às vezes, vai depender de cada negociação, uma parcela do seu orçamento, ele compromete, etc. O ganho dos estados é pagar menos, né, no curto prazo. E o que o Fernando Henrique faz é usar essa negociação, né, para botar um pouco os governadores de joelho aqui. Você fala, olha, então, se eu faço essa negociação com você, mas você se compromete a ajustar suas contas, você se compromete a fazer isso. Você se compromete, por exemplo, a fazer certas privatizações. Você vai vender o Banespa, certo? Você vai vender tal coisa. Então, você tem aí uma diminuição do poder dos governos estaduais nesse momento, em nome de um pagamento de juros menor por parte deles. Essa negociação, hoje em dia, ela volta a ser discutida, certo? Porque hoje as taxas de juros caíram, né? Então, quando você negociou, a taxa de juros era gigantesca. Essa queda da taxa de juros para os estados foi muito boa. Só que aí ele se amarrou com o governo federal a uma nova taxa de juros, e essa nova taxa de juros é fixa. Se você comparar ela com os dias de hoje, ela é alta, porque as taxas de juros, em geral, caíram no Brasil, certo? Então, os estados estão bravos hoje, certo? Porque tem que pagar muito por uma dívida antiga, né, para o governo federal, mas que na época foi boa, né? Então tem aí um mequetrefe aí para resolver essa história. Então tem várias coisas interessantes aí nas contas públicas e as contas melhoram, né? E, por fim, o sistema de metas de inflação, né? Então, o sistema de metas de inflação, eu já falei um pouquinho na aula passada, certo? Quer dizer, né, a rigor, eu não preciso de um sistema de metas de inflação, eu não preciso dessa parafernália toda, se as pessoas acreditassem que o governo efetivamente ia usar uma política monetária para controlar o processo de inflação e não ia fugir muito disso, né? Todo problema aqui é um problema de credibilidade, né? Todo problema aqui é um problema de você... é o que a gente chama de uma construção de confiança em relação do governo com a sociedade, ou com o mercado, né? Então, você cria o sistema de metas de inflação como uma criação de um instrumento para ganhar confiança com a sociedade, da sociedade com o governo, em especial uma confiança de que eu vou efetivamente perseguir o sistema eu vou perseguir uma queda da inflação, né? Então, e o sistema de metas em particular, né, você poderia ter outros sistemas para ganhar essa confiança, né? O que você tinha antes, no fundo, era a ancoragem cambial, né? Então, você tem várias formas de tentar dar essa credibilidade para a sociedade, né? Como você perdeu a ancoragem cambial, você precisa criar um outro. Eu poderia botar, por exemplo, uma regra de política monetária, certo? Quer dizer, né? Podia adotar uma regra de política monetária, etc. E o sistema de metas de inflação, ele surge justamente nessa discussão que vocês devem ter feito já em macroeconomia, da discussão entre regras e descrição, né? Então, o conjunto de regras, ele é muito interessante, muita gente gosta, fala, olha, na verdade, a melhor coisa que você tem é estabelecer um conjunto de regras monetárias, né?
Então, você tem uma regra, né, de emissão, por exemplo. Então, de modo que essa regra não pode ser suscetível a questões políticas ou a questões, né, essas ingerências políticas. Então, eu tenho que tornar independente o Banco Central e o Banco Central adotar uma regra de política monetária, uma política monetária clássica, certo? Quer dizer, olha, vou emitir 2% ao ano, 3% ao ano, vou emitir X% do PIB ao ano, certo? Enfim, alguma coisa desse tipo. Né? Uma regra que eu não saio dessa regra, nada me tira dessa regra. Né? Então, muita gente defendeu muito, né? E acusava os bancos centrais de fazerem políticas monetárias extremamente discricionárias. Né? Qualquer espirrozinho do presidente, eles mudam a política monetária. Qualquer insatisfação por parte de uma parte dos políticos que apoiam o governo, ele muda a política monetária. Essa descrição é extremamente suscetível a alterações, às vezes por nada. Né? Então, as pessoas diziam a melhor regra, certo? Quer dizer, do que essa descrição completa. Né? Aí o que acontece é que você vai adotar regras, né, e de repente você tem uma invasão de marcianos ou de gafanhotos, certo? Ou você tem uma pandemia, certo? Ou você tem alguma coisa que vem do nada, um choque do petróleo, um choque de commodities, um maluco que envia quatro aviões para cima dos principais centros americanos, né? Você tem essas coisas que surgem do nada, certo? Nessas horas, não necessariamente aquela regra é a melhor forma de reagir àquela situação, né? Então, você manter a regra é burro na hora, se você tem uma mudança de cenário importante, uma mudança de cenário que não é o espirro do ministro, certo? E nem uma certa insatisfação de um grupo de apoiadores do governo. Né? Então, o sistema de regras é interessante quando não tem nada de novo acontecendo, nada de diferente acontecendo. Mas o sistema de regras pode não ser a melhor reação a um choque externo, certo? A um choque inesperado. Certo? Quer dizer, nessa hora é bom você ser discricionário. Nessa hora é bom você adequar a tua política econômica, certo, a essa nova situação, a essa invasão aí dos gafanhotos ou dos marcianos, certo? Ou de algum vírus esquisito, certo? Quer dizer, então você precisa adequar a política econômica. Então é bom ter descrição. Aí cresce a ideia de regra não ser uma boa ideia. É melhor você dar algum poder ao gestor de adequar isso. Mas quando você dá o poder ao gestor, ele pode se perder aí nessa história, certo? Quer dizer, achar que são choques importantes, etc. E aí o sistema de metas de inflação, ele veio um pouco nessa discussão, ele falou, olha, o importante não é a regra, o importante é o objetivo. Né? Eu adoto uma regra de política monetária porque eu quero atingir o objetivo. Né? Nesse caso nosso aqui, o objetivo é a inflação. Então, vamos fazer o seguinte, vamos mudar a regra. A regra não é a política econômica, a regra é o objetivo da política. Então, o sistema de metas de inflação é, no fundo, um sistema que tem uma regra, né? Que é manter a inflação sob controle. Né? Na verdade, tem um objetivo, tem uma meta, né? Que é manter a inflação sob controle. O que você vai fazer para fazer isso, o problema é teu. Né? Agora, eu quero que você mantenha sob controle com invasão de gafanhotos ou sem, certo? Quer dizer, então eu tenho que buscar a meta. Né? Você pode usar os instrumentos que você quiser. Eu te dou liberdade para você usar os instrumentos que você quiser. Né? Não precisa ter regras de política monetária. Você usa a política monetária que você quiser, que você achar que deve, mas eu quero que você me entregue uma inflação de X%. Né? Essa é a ideia de metas de inflação. Eu não dou liberdade completa ao gestor. Ele tem o objetivo a ser cumprido. Né? O que eu dou é a liberdade dele poder executar esse objetivo da melhor forma que ele quiser e se adequando às idas e vindas que acontecem na economia. Agora, se sei lá, o grupo X de políticos que estão apoiando o governo não está satisfeito, vamos dizer assim, com essa política, certo? Se você entregar a inflação na meta, você cumpriu o teu favor, não precisa mexer. Né? Se você quiser mexer e atender esses políticos que estão insatisfeitos com sua
a sua emissão monetária, certo? Por exemplo, tudo bem, você pode fazê-lo, certo? Agora, se isso te tirar da meta, isso não é desculpa, certo? Quer dizer, isso não serve como desculpa, né? Então, esse é um caso, uma espécie de sistema de meta de inflação, né? Saiu, ele começa, se eu não me engano, na Nova Zelândia. Eu sempre acho estranho como coisas interessantes aparecem na Nova Zelândia, certo? Quer dizer, né, tem várias. A lei de responsabilidade fiscal também começa na Nova Zelândia, certo? E o sistema de metas de inflação também. Então, isso começou a crescer nesses debates aí, que eram clássicos dos anos 70, 80, né? 90, certo? E apareceu um pouco. O IOFMI gosta dessa história de metas e sugere ao governo brasileiro, fala, olha, para você ganhar confiança no mercado, monta um sistema de metas que você vai garantir para o mercado, para a sociedade, né, que você vai continuar perseguindo a inflação, né? Agora, o que você vai fazer para perseguir a inflação, você vai ter que resolver aí dentro, certo? Porque você está muito sujeito a crises, né? Você está aí idas e vindas, etc. A gente está num mundo conturbado, mas você garante para o governo, para a sociedade, que você vai perseguir essa meta, né? E aí isso vai ser estabelecido ao longo de 99, certo? Quer dizer, ao longo da gestão aí do Armínio, né? Então você tem a sistema de metas que vocês conhecem, não vou entrar muito, né? Você usa uma meta de inflação, você usou, no caso, o índice de preço ao consumidor, você escolheu o IPCA, né? Essa meta vai ser definida pelo Conselho Monetário Nacional, né? Para muita gente a meta é relativamente larga no Brasil, tem algum, né, algum grau aí de liberdade demasiado, mas tudo bem. E no Banco Central, você não torna o Banco Central independente, mas você, instrumentalmente, você pega uma parte do Banco Central. Vou lembrar sempre que o Banco Central brasileiro tem mais coisas do que só política monetária, né? Tem toda a parte bancária, de supervisão, de regulação, né? Mas ele pega a parte monetária, vamos dizer assim, né? E cria o ambiente Copom, né, que a gente chama, né? Então vai aparecer ali, né, o sistema do Copom, né, o Comitê de Política Monetária, né, que tem essa obrigação de conduzir a política monetária e atingir a meta. Se você não atingir a meta, você vai ter que justificar, e essa justificativa vai ter que ser ou não aprovada pelo Conselho, né? Então é isso que vai ser feito. Você cria essa unidade relativamente autônoma do ponto de vista operacional dentro do Banco Central, que é o sistema Copom, né? O sistema Copom vai desenvolver, de um lado, toda uma modelagem na economia brasileira, né, que é o famoso modelo Samba, né, que eles chamam, né? Depois isso vai ser aperfeiçoado, que é um modelo macroeconômico, etc., com simulações, etc., que é a base, vamos dizer assim, das análises que o Banco Central faz, as previsões, etc. Grosso modo, a gente sabe que ele vai, durante toda a gestão Fernando Henrique e boa parte da gestão Lula, vai usar como política monetária principal a chamada regra de Taylor, né? Ou seja, usa as taxas de juros de mercado, taxas de juros em cima dos títulos públicos da Selic, né, como balizador, e vai aumentar essas taxas de juros se a inflação estiver acima da meta, ou seja, o controle é via taxa de juros, tá certo? Quer dizer, junto com isso tem uma coisa muito legal, né, que é o subsistema Focus ali, vamos chamar assim, que é, vamos dizer assim, essa comunicação com o mercado, né? De um lado, você chama do mercado as informações, né? Você faz um levantamento cotidiano das previsões do mercado, né? Isso você tenta, né? É mais do que sobe a taxa de juros quando a inflação está subindo, né? Certo? Quer dizer, você sobe as taxas de juros se você percebe que há um movimento, uma expectativa de crescimento da inflação, né? Por isso esse acompanhamento do sentimento do mercado junto, vamos dizer assim, com o teu próprio modelo de previsão, ele vai balizar essa regra de Taylor. Então você pega aquele, né, o Fox que aparece toda segunda-feira de manhã, se você quiser no teu computador, tá certo? Quer dizer, ele está olhando essas expectativas de mercado, né? E o ponto, né, tentar primeiro fazer essas expectativas, ter ideia dessas expectativas
e depois, de certa forma, tentar controlar essas expectativas, tentar fazer elas convergirem, certo? Então, você vê uma expectativa de inflação crescendo, isso é um sinal, certo? Aí você vai decidir se eleva ou não a taxa de juros, muitas vezes você eleva as taxas de juros sem que a inflação de fato tenha subido, só as expectativas. E você começa a ver no foco seguinte, certo? Se a tua política, a tua decisão de política, a tua comunicação de política já não fez as expectativas começarem a baixar. Então você tem muito esse jogo de expectativas com, vamos dizer assim, os anúncios, focos de um lado, e depois as reuniões do Copom e porque o pessoal que está no mercado, a coisa que mais lê é as vírgulas que estão ali no comunicado do Copom e depois a ata do Copom, e o governo toma muito cuidado com essas atas e com esses comunicados, certo? Porque é em cima deles que eles tentam conduzir as expectativas, certo? Então tem aí todo um jogo também, certo? Em torno das expectativas, que é o ponto-chave aí desse sistema de meta, dar garantia à população de que o governo vai controlar as inflações e observar se isso é verdade, para nós, para a gente que está trabalhando, é bom esse negócio, porque às vezes você tem uma reunião à tarde na segunda-feira com o teu chefe, certo? O teu chefe vai te perguntar qual é a tua previsão de inflação para o mês que vem, e você não tem a mínima ideia, certo? Mas aí, na segunda de manhã, chegou a média da previsão do mercado. Aí você decide se é melhor errar junto com a média do mercado ou errar sozinho, certo? Quer dizer, então, normalmente, se você está meio de ressaca na segunda-feira, você erra com a média do mercado, que não te dá muita dor de cabeça. Vê lá as previsões do mercado e vira para o chefe, muda lá na terceira casa decimal, que diz que teu modelo mudou um pouquinho, mas está tudo bem. Então, ele tem esse papel importante aí de comunicação com a sociedade, ver as expectativas e tentar controlar essas expectativas, que é importante no sistema também. Mas isso vocês mais ou menos conhecem. Então, esse é o grosso aí da história, essa é a montagem da questão da inflação. Se você olhar, as primeiras metas de inflação são relativamente largas, inclusive, e os 2 primeiros anos, você até acertou as metas, quer dizer, acertou relativamente bem até o meio da meta, o centro da meta. Mas alguma coisa está errada a partir de 2001. Você vê que a coisa foge do controle em 2001. Em 2002, Então, como eu disse, o governo Fernando Henrique, nessa segunda metade, com esse tripézinho montado, ele funcionou bem em 99, em 2000. Em 99 a inflação estava alta por conta do choque do câmbio, a inflação desce. Aqui eu estou com todos os índices de preço. Os IPCs estão em azul, e os IGPs e IPAs estão mais coloridos, vermelho, rosa. Então, a coisa funcionou bem. O problema é a segunda parte do segundo mandato, os últimos 2 anos, onde a inflação vai voltar a subir, e vai sair da meta. Então, aquele círculo virtuoso, ele começa a funcionar bem, melhora a situação externa, meio lento, certo, mas melhora, para de sair dinheiro do país, etc., estanca o ataque especulativo, as contas públicas efetivamente vão melhorar, você tem a lei de responsabilidade fiscal que vai entrar em cena, então as perspectivas de relação de vida PIB acabam se estabilizando. Então esse é a taxa de juros começa a cair e eu vou para um crescimento econômico. Então, 99 ainda é meio fraco, certo? Mas 2000, o crescimento vai bem. Então, aqui 99, ruim. Aqui 2000, já melhor. O problema é depois. Aí a gente volta a entrar numa crise. Então, por que a gente tem esse cenário negativo a partir de 2001? Essa é a última coisa que eu queria conversar com vocês hoje. Então, o cenário ia melhorando com o segundo governo Fernando Henrique, aí, no FFHH, no segundo governo. Estava indo bem. E o que acontece em 2001? Em 2001 tem primeiro uma crise, tem efeitos externos sobre a economia brasileira. Tem 2 efeitos externos e externos. Certo? A crise argentina e o 11 de setembro como efeitos grandes. Tem outras crises internacionais, mas essas 2 já estão boas. E eu tenho um efeito externo e interno, que é a crise energética, uma coisa que vem de fora e que eu não sabia.
se tem uma coisa que o Fernando Henrique odeia conversar, é a crise energética. Por quê? Porque pegou ele de surpresa, certo? Quer dizer, talvez seja até um erro, ele admite, certo? Que devia ter se preparado para alguma coisa desse tipo, mas ninguém não estava na conta, vamos dizer assim, de se preparar para isso, pelo menos na conta dele, certo? Quer dizer, algumas pessoas vão dizer que já era claro, o pessoal de energia estava, deixei até um texto para vocês verem um pouco essas coisas, mas para ele, certo? Para o Malan, para o pessoal da macro, vamos dizer assim, essa crise veio do nada, certo? Surgiu, apareceu na conta deles, né? É óbvio, de novo, que o pessoal da infraestrutura, o pessoal que estava privatizando o setor, já estava alertando que a coisa estava difícil, tinha problema de transmissão, e aí também tem um lado externo, né? Não chovia, né? Quer dizer, tinha as represas sem água, numa região do país, falta de linha de transmissão para acoplar os dois sistemas, falta de energias alternativas. Então você tem a crise energética. O que eu estou chamando a atenção aqui é que essa crise energética ela é importante do ponto de vista macro, porque ela é o primeiro momento de reversão das taxas de juros no país. As taxas de juros vão subir ao longo de 2001, obviamente muito por conta da crise argentina, etc., que tem uma fuga de capitais no Brasil. Mas antes disso acontecer, eu tenho já subir a taxa de juros para segurar o crescimento econômico, para evitar que essa crise energética se tornasse uma crise de grandes proporções. Então, a primeira subida das taxas de juros, no sentido de segurar o crescimento, não tem nada a ver com inflação, com crise argentina, com 11 de setembro, com fuga de capitais, com qualquer outra coisa. Tem a ver com a crise energética. Né? Por isso que eu digo que o Fernando Henrique não converse com ele sobre esse assunto. Ele vai ficar bravo com você. Né? Ele não quer conversar sobre isso, ele não gosta disso. Certo? Quer dizer, porque pegou ele de surpresa, pegou essa parte macroeconômica de surpresa. Né? Então, eu comecei a frear o crescimento para evitar uma crise energética. Né? Então, aquela roda da fortuna indo bem, eu comecei a pará-la, certo? Por conta de um problema de infraestrutura no país. Né? Aí, por cima disso, aí sim, né? Aí vem uma crise internacional que é uma crise grande, a crise argentina das dimensões da brasileira, da russa, né? Não é uma crise localizada num pequeno lugar, é uma crise internacional pesada, certo? Quer dizer, das boas, e pega o Brasil forte. Né? Porque, por mais que a gente diga que o mercado sabe a diferença entre Buenos Aires e Brasília, ou pelo menos entre a Bolsa de Valores de Buenos Aires e a Bolsa de Valores de São Paulo, você é a América Latina, os investimentos, é um portfólio, né, no fundo está classificado, vamos dizer, com um país em desenvolvimento, está classificado com um país em desenvolvimento no Cone Sul, tem Mercosul no caminho, então tem uma proximidade em vários aspectos do Brasil e da Argentina, certo? Mais do que só dizer que tem uma confusão que as pessoas não sabem a diferença. Então, a fuga de capitais, né, a crise da Argentina provoca uma fuga de capitais, né, na América Latina e no Brasil, em particularmente, que não foi tão pequena assim, certo? Quer dizer, né? Então, eu tenho um ataque à Argentina e uma recomposição de portfólios que pega o Brasil pela proa. Né? Então, tem aqui um efeito tango, certo? Quer dizer, uma crise muito parecida, vamos dizer assim, com aquela que aconteceu no encilhamento no Brasil, lá atrás, na República Velha. Certo? Né? É óbvio que o Brasil tem problemas, certo? A economia brasileira está melhorando, mas ainda não está ajeitada. Certo? Quer dizer, e você tem um efeito externo que provoca uma fuga de capitais dentro do país. Certo? Junto com isso, depois vem o 11 de setembro, que, como eu disse, não tem um problema cambial do jeito que, né, tem a crise da Argentina, certo? Mas você põe entraves ao comércio, você põe custos às transações internacionais que atrapalham essa retomada brasileira. Né? Então, o que vai acontecer com essa crise argentina? Né? A crise argentina vai ter uma saída de capitais, essa saída de capitais vai, o câmbio é flutuante, vai desvalorizar o câmbio, né? E essa desvalorização de câmbio vai botar uma pressão sobre a inflação. Os índices de inflação começam a subir de novo, né, por conta do câmbio, né, e o câmbio está subindo por conta dessa fuga de dinheiro. Né? Qual é a reação do governo? Certo? Quer dizer, subir a taxa de juros. Né? Já tinha subido para segurar um pouco o crescimento,
aqui volta a subir a taxa de juros para conter, de novo, o crescimento econômico, né, para diminuir as importações, para tentar, de novo, acelerar as exportações, e sobe a taxa de juros também para conter essa saída de capitais, né, e conter a economia também para segurar a inflação. Então, aqui a resposta é subir a taxa de juros. Subir a taxa de juros por quê? Porque você tem, de um lado, um problema inflacionário e ainda porque ainda você tem um problema externo, né? Mas o próprio mecanismo de Taylor aqui, tá certo, te diria para subir as taxas de juros nesse momento, né? Então, o que eu tenho aqui, tá certo, depois de um tempo onde a taxa de câmbio foi relativamente estável em 99 e 2000, ela oscila, mas, vamos dizer assim, não tem um lado, né? A partir de 2001, tá certo, essa taxa de câmbio começa a subir, né? Então, essa inflação ela volta a ser pressionada em função desses choques cambiais. A inflação que começa a subir é só choque cambial? Em parte, sim, né? Mas tem mais duas discussões nesse período da economia. Tem um lado que você tem o que está chamando de preços administrados, que é luz, água, esses preços que a gente chama de preços administrados. O fato é que a política monetária, no sentido de contrair a economia e puxar os preços para baixo, isso tem um efeito muito grande sobre bens não tradables também, né? E tem e a desvalorização tem um efeito negativo sobre não tradables, né? Então, você puxa a taxa de juros, ela vai fazer com que diminui as importações, diminui a compra, então diminui um pouco o efeito dos tradables e principalmente dos não tradables. O problema é que tem uma parte dos não tradables que você tem dificuldade de agir, que são esses preços administrados, né? Nesses, eu não tenho mais a indexação que eu tinha, que era diária ou mensal, mas eu ainda tenho indexações anuais, né? Então, para algumas pessoas ainda, eu não consigo baixar mais a taxa de inflação, porque eu tenho ainda mecanismos de indexação que são muito mais longos do que tinha no passado, mas que ainda carregam uma certa indexação na economia, né? Então, nessa hora de puxar os preços para baixo, certo? Dado que eu tenho um vetor puxando para cima, que é a desvalorização de câmbio, esses preços, por exemplo, eles não vêm para baixo, certo? Eles até pegam aquela inflação que subiu um pouquinho e transformam ela no ano seguinte, né? Então ainda tem um quê de inflação inercial, não é tão grande como era antes, mas para algumas pessoas ainda tem um pouco. Por isso que a inflação nunca baixa nesse período abaixo de 3, 2, 3%. Certo? E para outras pessoas, você fez uma política monetária fraca, né? O governo, no primeiro momento que teve que usar de fato a taxa de juros, lá, o sistema de metas, certo? Foi muito fraquinho, certo? Quer dizer, então a inflação efetivamente subiu, né? Você não conseguiu controlar muito esse processo inflacionário, né? Por outro lado, certo? Quer dizer, então, isso de um lado. Do outro lado, quer dizer, vai começar a acontecer aquilo que o Blanchard vai chamar de dominância fiscal. O que é isso, certo? Quer dizer, então, agora, veja, o câmbio começa a se desvalorizar por conta da fuga de capitais e você reage aumentando a taxa de juros. Qual é o efeito desses dois movimentos sobre a tua dívida, a dívida do governo? Esses dois movimentos fazem que a tua dívida crescer, né, ou potencialmente crescer, né? Então, eu tenho a dívida externa que cresce, obviamente, pelo câmbio, né? E eu tenho uma parte da dívida interna que também cresce pelo câmbio. Vamos lembrar que o governo indexou no câmbio muita dívida lá em 99 e continua, certo? Ela não está limpa, essa carteira, né? E o aumento da taxa de juros, todo o resto da dívida que é selicada, certo? Que é com base na Selic, certo? Ela sobe também, certo? Então eu tenho uma deterioração das contas públicas. O mercado olhava e falou: olha, você gerou, Fernando Henrique, você gerou um superávit primário. Parabéns, muito bem. Só que agora, com esse novo patamar, câmbio, juros, eu acho que você precisa de um superávit primário maior. Então começa a aumentar a desconfiança e o risco de novo sobre a dívida, né? No começo, isso está lá 400, 500 pontos, vai bater 1.000. Então, não é tranquilo, certo? No ano seguinte, esse troço vai bater 2.000 pontos, certo? Essa desconfiança vai crescer ao longo do tempo, né? Então, você vê a dívida aqui também. A dívida está estável durante 99 e 2000
em 2001 começa a subir, né? Em 2002 ela dispara. Né? Então a dívida pública estabilizada em 99 e 2000, mas crescente nos 2 anos seguintes, em função dos efeitos patrimoniais do câmbio e do aumento da taxa de juros, né? Que é um dos indexadores da dívida. Né? O Brasil é obrigado, já em 2001, a buscar um novo acordo com o FMI, dinheiro de novo, para evitar essa fuga de capitais, para tentar segurar essa fuga de capitais. Não consegue. Né? 2002 tem que buscar mais dinheiro lá fora, né? Para fazer um novo acordo com o FMI. E nem em 2002, inclusive, já os candidatos a presidente, é tão importante essa questão do mercado, que todos os candidatos a presidente, basicamente aqui o que importava era o Lula, certo? Mas, se eu não me engano, é o Ciro Gomes, que está concorrendo também aqui, não me lembro, eles assinam, eles dão um aval para o Fernando Henrique fazer esse acordo, o que é surpreendente, né? Do ponto de vista do PT, certo? Fazer esse acordo. Né? E aí você entra no último ano, certo? Quer dizer, a economia que estava crescendo foi para baixo, certo? O desemprego voltou a subir, né? Você começa a duvidar do ajuste fiscal, né? Esse aumento da dívida pública, apesar do superávit primário que você tem uma imagem que você precisa de um superávit primário maior, né? A inflação pressionada, né? Essa pressão vem da taxa de câmbio, né? Em 2002, essa taxa de câmbio vai começar a chegar perto do 4, certo? Que é enorme. Né? E o risco, junto com o risco do sapo barbudo da eleição, né, vai bater 2.000, 2.500, 3.000 pontos de risco, certo? Quer dizer, né, mesmo a única coisa que está melhorando aqui, que é a balança comercial, né, você vai ler o texto do Jean Biagi, que eu deixei para vocês lerem, ele se surpreende, falando, pô, o mercado não precifica essa melhoria na balança comercial, né? O Lula depois vai usar essa melhoria da balança comercial para combater a saída de capitais. A balança comercial vai ser o contraponto da saída de capitais. O Fernando Henrique tenta fazer isso, mas o mercado não dá ok ainda para isso, né? Como se ela não fosse percebida, essa opinião do Jean Biagi. Né? E o cenário de dominância fiscal, que foi levantado, inclusive, por uma pessoa que não sei até onde vocês ainda estão usando o livro do Blanchard, de macro, mas o Blanchard levanta que o Brasil está sob dominância fiscal. Né? O que é a ideia de dominância fiscal aqui? Né? Que você sobe a taxa de juros para conter a inflação, que está lá na política macro básica, mas a subida da taxa de juros, ela, na verdade, ela tem mais efeitos sobre a questão fiscal do que sobre a questão inflacionária, daí a ideia de dominância fiscal. Né? A subida da taxa de juros, ela deteriora a situação fiscal, porque ela amplia o risco da dívida pública, o risco da dívida pública. As pessoas olham e falam, mas a dívida está toda selicada, toda na Selic. A Selic subindo, eu vou ter que pagar mais juros. Não vai pagar. Né? Não vai pagar, certo? Se não aumentar o superávit primário. Não aumentou o superávit primário, não vai pagar, vou embora. Sumo daqui, certo? Quer dizer, vou largar esses títulos aí, certo? Vou embora. Fuga de capitais, desvalorização de câmbio, inflação. O que o governo responde à inflação? Sobe taxa de juros. Esse circuito que era para ser positivo virou um circuito negativo, né? Virou uma roda da fortuna ao inverso, aqui, certo? Uma roda em direção ao desespero, certo? E aí esse é o último ano de 2002, né? Um cenário de dominância fiscal, no fundo, começa com uma questão externa, né? E depois você não consegue sair, vamos dizer assim, de uma fortuna, você não consegue retomar a credibilidade, baixar esse risco país, vamos dizer assim, e trazer isso de volta. Né? Esse é o final do governo Fernando Henrique, é um final um pouco trágico, certo? Quer dizer, né? Tem uma institucionalidade aparentemente bem montada, certo? Mas uma falta de credibilidade muito grande. A discussão, principalmente, né? Você vê aqui as taxas de câmbio, tinha subido primeiro, dá uma segurada, depois sobe de novo, certo? Quer dizer, a discussão é se essa crise é só uma crise que vem dessa ideia de dominância fiscal, de gestão pública do governo, certo? Até que ponto ela está contaminada também pelo movimento eleitoral. Né? Então é óbvio que, vamos dizer assim, no Fla-Flu aí, que sempre se estabelece aqui, certo, entre o Lula e o Fernando Henrique, certo, vão culpar o Lula, certo, vão culpar a eleição do Lula, o crescimento eleitoral do Lula, como botando,
lenha nessa fogueira da perda de credibilidade, né? A perspectiva de vitória do PT acirra esse cenário de fragilidade nos fundamentos e o risco país vai disparando, né? Vai bater, então, os 2.000, 2.500 pontos, né? A inflação vai crescer porque esse risco faz com que haja uma saída de capitais, o câmbio cresce, né? A inflação cresce, certo? E aí você entra na dominância fiscal, você responde subindo as taxas de juros, né? Sem nenhum tipo, e você não consegue, vamos dizer assim, fazer com que o lado positivo das coisas, certo, apareça, né? Então você vai rumo a um... Então você tem essa, né, no fundo, uma briga aqui, o que é o pior aí, né? Qual que é o que está causando mais mal, né? Essa perspectiva de vitória, né? A ideia de uma eleição do PT, etc., que está fragilizando o cenário, certo? Ou é um cenário frágil já, por si só, certo? Independente de quem fosse eleito, certo? Você teria uma movimentação complicada, né? Para terminar aqui, só, certo? Quer dizer, esse debate, inclusive, não tem muita solução, certo? Você pode aí talvez tentar, com econometria, tentar isolar um pouco os fatos. Eu sei que tem algumas pessoas que tentam fazer isso, então, mas, enfim, não é tão simples aí, né? Eu, como sempre, não acho que as duas coisas podem estar, inclusive, juntas, né? Mas tanto é que essa questão do PT pode ser importante, que o próprio PT ele está preocupado com isso, né? Você vê ao longo do governo, essa questão de você ganhar credibilidade é uma questão que a própria eleição, durante o processo eleitoral do Lula, ele está preocupado com isso, né? É óbvio que ele vai usar o fato da economia brasileira estar indo para o buraco, certo? Quer dizer, ele não vai deixar de usar, certo? Não é bobo também, certo? Mas, por outro lado, por exemplo, ele assina junto com o Fernando Henrique o acordo com o FMI. Não é que assina, ele dá o aval para o Fernando Henrique, assim como todos os candidatos dão um aval para o Fernando Henrique fazer o acordo com o FMI, mostrando um pouco de que aquele acordo, aquela posição do governo, é uma posição não só do governo, como de todos os candidatos que estão ali, é uma posição do país, certo? Tentando ganhar essa credibilidade um pouco nessa história, né? Você tem várias mudanças de sinalizações por parte do PT durante o governo, durante essa eleição, né? Você tem a famosa Carta ao Povo brasileiro, certo? Que é um momento importante, né? Que vai se conjugar, na verdade, com uma mudança de postura do PT, certo? O PT perdeu 3 vezes já a eleição para o presidente, o Lula perdeu 3 eleições para o presidente. Uma no segundo turno, meio complicada com o Collor, mas 2 no primeiro turno, uma lavada, certo? Quer dizer, né? Então, aquele negócio de enfrentar o movimento liberal, etc., aquele negócio que foi tudo imposto pela FMI, etc., né? Você começa a perceber e fala, olha, o brasileiro votou na abertura, na privatização, a gente pode sair descendo pau em tudo, certo? Quer dizer, né? Então, vamos mudar um pouco né, essa defesa do socialismo, etc., então, vamos mostrar que essas reformas, elas têm que tomar cuidado com elas, mas não vamos ser radicalmente, vamos dizer que vai voltar tudo atrás, certo? Vamos falar, olha, temos que tomar cuidado, tem lados positivos, lados negativos, então muda o discurso, certo? Quer dizer, em relação ao Fundo Monetário, fala, olha, talvez em alguns momentos ele seja necessário, mas a gente tem que fazer uma revisão desses acordos, temos que tomar cuidado, né? Não vamos deixar de pagar a dívida externa, não vamos deixar de fazer isso tudo, certo? Como era tradicional do linguajar petista, certo? A ideia de socialismo, etc., some, certo? Vamos retomar o crescimento com distribuição de renda, talvez seja o grande mote, certo? Quer dizer, né? Fazer um crescimento mais distributivo, olhar mais para o mercado interno, para a geração de emprego, etc., né? E não é mais rumo ao socialismo, nada disso, certo? Então, a ideia de estabilidade macro passa a fazer parte do receituário, de administração responsável, das finanças, etc. Então, você tem uma mudança de receituário aqui, ainda durante esse período, certo? Quer dizer, e quando o PT assume, certo? Aqui é o grande desafio, né? E o que a gente vai chamar a atenção na próxima aula é que o PT vai entrar com um grande choque de credibilidade. Na verdade, essa mudança toda é, né, talvez o maior choque de credibilidade que eu já vi na vida, certo? Quer dizer, né, você, de uma enorme desconfiança, né, você, de 2.000 pontos de risco, você vai baixar para 500, 800 pontos de risco,
não é uma enorme mudança, vamos dizer assim, que inclusive dá problema dentro do próprio partido. Mas isso a gente deixa para a aula que vem, certo? Quer dizer, né, que a gente faz um pouco melhor essa transição. Né? Mas só para chamar a atenção que o último ano do Fernando Henrique, então, é um ano difícil, certo? Bem difícil. O Brasil tem dificuldade em captar recursos no exterior, muita dificuldade, até recursos de curto prazo. Tem um problema de credibilidade muito forte, certo? De novo, tem aí a questão da eleição, não estou descartando ela, certo? Mas tem questões internas, certo? Quer dizer, que eu acho que a tese do Blanchard não é completamente descabida, certo? Quer dizer, né, tem um ajuste fiscal, mas é um superávit primário, não é um superávit nominal, né? A taxa de juros, né, que faz a diferença entre o nominal e o primário, né, ela, na medida que ela aumenta, né, ela faz com que, mesmo com um determinado primário constante, o teu déficit nominal aumenta, certo? Quer dizer, então você tem problemas, certo? Você tem uma dívida que está indexada no câmbio, que está indexada em taxa de juros. Se ela fosse uma dívida pré-fixada e menos cambial, certo? Talvez os efeitos não acontecessem, que é justamente o que o Lula vai fazer nos primeiros anos, né? Transformar a dívida interna numa dívida mais pré-fixada e limpar a questão cambial da dívida, certo? Da dívida interna, principalmente. Né? Então, você tem problemas na gestão macro. Certo? Então, você tem aí um pouco os dois lados da história desse final aí de governo Fernando Henrique. Né? E a retomada do Lula, né, no primeiro momento, sem alterar radicalmente a macroeconomia do Fernando Henrique, no fundo, o que o Lula faz é manter aquela macroeconomia do Fernando Henrique, manter aquele tripé, e ele simplesmente tenta refazer a roda para ela andar do lado positivo que começou a andar pelo lado com o Fernando Henrique. Né? Então, o que aconteceu para essa roda inverter, nessa enorme perda de credibilidade? Né? O que eu faço para retomar esse tipo de coisa? Então, preciso ganhar credibilidade. Tem um lado que não foi usado, que vai aparecer de maneira gigantesca, certo? Que é o saldo comercial. Né? Isso o saldo comercial durante o governo Lula nunca antes na história, 50 bilhões de dólares de superávit comercial. Né? Vai se valer disso para enfrentar a questão externa, certo? Quer dizer, né, durante os primeiros anos do governo Lula não tem entrada de capitais, também para a saída, talvez, certo? Mas não tem entrada de capitais, mas tem a balança comercial funcionando. Né? Uma balança comercial tão alta que reverte o déficit da balança das transações correntes. Né? Então tem aí alguma mudança importante, apesar da macroeconomia não ter mudado. Mas você faz essa roda da fortuna começar a rodar de novo do mesmo jeito que o Fernando Henrique queria que ela funcionasse nos 2 primeiros anos. Né? Esse é o que a gente vou chamar aqui de choque de credibilidade que o Lula tenta fazer no primeiro ano de governo, né? Já antes, né? E remontar aquela máquina, aquela roda, aquele tripé funcionando para o lado correto. Né? Mas, como eu disse, isso a gente vê na próxima aula. Né? Deixa eu interromper aqui, certo? Quer dizer, e a gente poder encerrar aqui. Tudo bem aí com vocês? Alguma